O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa e mais uma vez tentando de alguma forma ajudar no seu dia a dia, né? Pensando nas causas, nos problemas, em tudo que envolve essa questão saúde, que é um tema tão amplo. Pensando nisso, nós trazemos hoje o que dá para dizer que seria uma problemática, que eu acredito que é, a questão da educação sexual infantil, né? A gente tem várias gamas para conversar. Por que é tão difícil os pais conversarem sobre isso? Por que muitas vezes é tão difícil os filhos perguntarem sobre isso? E para falar sobre o assunto, eu estou recebendo a psicóloga, que ela é especialista, né, nessa questão clínica e infantil, a Patrícia Posa. Patrícia, mais uma vez, né, que já não é a primeira vez, né, seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada pelo convite novamente de estar aqui, é um grande prazer. E um prazer falar sobre esse tema tão importante em nossas vidas. Então, para a gente começar, né, como falar dessa questão do sexo na educação infantil? Eu já ouvi tanta gente dizendo assim, criando uma história com bichos e colocando personagens e criando assim, a gente sabe que com criança tem que ser tudo lúdico, né? Uhum. Mas tem que ser mesmo lúdico ou às vezes o real é o melhor? É importante nós lembrarmos que nós vamos trabalhar com a criança a partir daquilo que ela nos traz. E vamos trabalhar principalmente com a questão daquilo que ela vai nos trazendo como a linguagem, o contexto. Então, se a criança pergunta na hora do banho, eu respondo na hora do banho, dentro daquilo que é possível, dentro da compreensão da criança. Se ela me pergunta em tal horário, eu não preciso montar uma aula para que a criança ela saiba o que é a sexualidade ou aquilo que ela me questionou, né? Então, há essas questões, o teatrinho a gente pode deixar mais para a escola, né, a apresentação, do que em casa. Em casa a gente vai fazer isso como normalmente e naturalmente a gente faz o resto. A gente ensina a escovar os dentes, escovando os dentes, mostrando a criança, nós ensinamos a se alimentar e da mesma forma nós vamos ensinar as questões relacionadas à sexualidade. E, em geral, as questões relacionadas à sexualidade, elas, assim como as demais questões do universo infantil, elas são questionadas naturalmente. Em geral, a problemática está no adulto em responder a essas questões. Puxando o gancho, né? Recentemente eu ouvi uma história de que um casal, a filha enfiou a cabeça assim no meio dos dois no carro, de 11 anos, que digamos é jovem, é cedo, né? Uhum. Perguntando o que era masturbação. E nossa, quem estava dirigindo quase bateu o carro, de tão ansioso, tão nervoso, não respondeu, ficou um silêncio dentro do carro. E aí desceram do carro e aí a menina, tá, mas ninguém vai me responder o que é? E aí foram subindo e a mãe, fica quieta, depois eu te falo. E aí foi passando, o pai botou um tênis, foi correr, de tão nervoso que ficou, tipo assim, eu não me conformo, né, que a filha tá perguntando algo. A minha princesinha de 11 anos, né? E a mãe foi protelando, e aí essa pessoa que me contou a história disse que ela acabou pedindo ajuda para essa minha amiga que também é enfermeira profissional e dizendo, pega minha filha, eu te dou X dinheiro, vai com ela passear e responde tudo que ela quer. E aí nós estávamos discutindo sobre isso, né? Até que ponto essa pré-adolescente, né? Ela deu para os pais a oportunidade deles responderem. Ela perguntou, mas e quem não pergunta? Aí, ou pergunta e não recebe a resposta? Vai para a internet? Vai perguntar para outra pessoa? Como é que fica essa questão dos pais muitas vezes não responderem na hora? Às vezes pensando que tem que criar uma história na cabeça para poder explicar, ou tem que chegar e explicar, não, masturbação é isso, o sexo é isso, né? Uhum. Como que dentro da psicologia infantil isso funciona? É interessante que você usou uma palavra maravilhosa, que é a questão
que você diz de dar oportunidade. A criança, como você diz, quando ela questiona, ela dá oportunidade aos pais. Ela dá oportunidade de aproximação em todos os aspectos. E aí, no da sexualidade. Na verdade, os pais, e isso é fundamental, essa conversa honesta com os filhos. Se eu não me sinto preparado, melhor que eu diga, olha meu filho, esse é um tema que para mim sempre foi difícil falar, sempre foi difícil conversar, meu pai e minha mãe também não conversavam comigo. Eu vou fazer assim, eu vou procurar alguém, eu vou procurar um livro, eu vou procurar algum especialista, uma pessoa que se sinta mais à vontade para falar com você sobre essa questão. E é interessante que você fala, porque muitas das vezes a criança não está querendo saber necessariamente sobre as questões relacionadas ao aspecto psicológico da masturbação. Ela está querendo muitas vezes saber como é que acontece, é o ato, é a questão do manipular os próprios órgãos genitais, que é algo simples. É algo que a criança experiencia e faz desde criança. A masturbação é a manipulação dos próprios órgãos genitais, obviamente que já nessa idade, sentindo desejo pelo outro. Por isso que na infância, ali por volta dos 5, dos 4 anos, não se configura a masturbação. Porque na pré-adolescência nós temos a questão do desejo. E aí que está, porque ninguém quer falar sobre desejo, que a gente deseja o outro, que a gente gosta, que a gente goza em relação ao outro. E aí é que está o grande tabu das pessoas em falar sobre sexualidade. E nós temos a grande problemática, essa que nós vamos estender também à escola. Porque qual é o papel da escola? Até que ponto eu posso falar das questões dos órgãos? Somente os órgãos é falar sobre sexualidade ou falar sobre sexo? Ou falar sobre os desejos que é sexualidade? Tudo isso vai ser questionado e aí é fundamental que nós tenhamos um tempo e paremos para refletir sobre essas questões. Certo, o programa Estação Saúde vai dar uma pausa agora. Nós ouviremos uma dica, que são as dicas do coração com o Dr. Armando Lemos. Na dica de saúde hoje, apresentaremos sobre hipertensão arterial. A hipertensão arterial, uma doença muito comum no nosso meio, com uma mortalidade altíssima, e ela é uma assassina silenciosa, porque nem sempre ela demonstra os sintomas para os pacientes. E quando ela vai se manifestar, normalmente se manifesta por lesões em órgãos-alvo, infarto, derrame, insuficiência renal, doença arterial periférica e a própria cegueira. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos falando mais sobre educação sexual infantil. Não saia daí!